E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Peperaio. No vídeo de hoje vamos fazer mais um vídeo falando sobre overclock de processador. Então a gente vai falar aí sobre o básico do overclock, né? Desde você subir no CPU de estoque até 4.5, 4.7, enfim. Ao longo do vídeo eu vou falar sobre assuntos importantes relacionados à prática do overclock. Eu vou também quebrar alguns mitos, né? Por exemplo, processadores sem UK podem fazer overclock. A gente vai comentar um pouquinho sobre essas coisas também. Aqui no meu canal eu já tenho feito vários vídeos sobre overclock, ensinando settings importantes, por exemplo, load line calibration, fixed, offset, save state, speed step. Então, para que você tenha o melhor aproveitamento possível, eu recomendo que você assista primeiro aos vídeos que já foram ensinados sobre o overclock, porque no vídeo de hoje eu não vou ensinar novamente as coisas que já foram passadas aqui no canal. Então, antes de assistir esse vídeo, aproveita e clica aqui e você vai estar assistindo aos vídeos que eu já fiz sobre o overclock aqui do canal. Então, foi uma sequência, eu comecei ensinando primeiro as settings e agora a gente vai fazer o overclock em si. Eu vou mostrar aqui na minha plataforma, que é uma Z77 e um Intel 3770K. É importante deixar claro que as settings, nas coisas que eu fizer aqui, elas foram testadas na minha plataforma. Plataformas diferentes, plataformas da AMD, chipsets diferentes, podem ter funções diferentes, podem se comportar de formas diferentes, então quero que isso fique claro para você. Quando você faz overclock no seu processador e você aumenta a tensão dele, ele vai esquentar mais e ele vai consumir mais. Então, sobre o aquecimento, você precisa ter um sistema de refrigeração adequado, né? Não adianta você querer fazer um overclock alto com um cooler box da Intel, que isso não vai dar certo. Então, pense nisso, você precisa ter um sistema de refrigeração interessante, seja um air cooler melhor, seja um water cooler selado, seja um water cooler custom, aí vai depender do seu overclock, do seu sistema, são várias variáveis, vamos dizer assim, né? E sobre o consumo, tá? O consumo vai aumentar de acordo aí com a tensão que você estiver aumentando no seu processador. E você precisa ter isso já em mente, né? Que caso a sua fonte esteja no limite, vamos supor que a sua máquina consuma 400 watts e a sua fonte seja de 430, né? Então é uma coisa assim meio complicada, você vai chegar no limite da fonte, isso não é legal. Então se você vai fazer overclock, seja de processador, de placa de vídeo, dimensione a sua fonte para aguentar esse overclock, tá? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre fontes e medindo o consumo do computador, está aparecendo aqui do lado, só você clicar também e assistir os vídeos que eu já fiz sobre consumo e fonte, para você também aprender mais um pouco sobre isso. Então, vamos ao overclock, a gente vai agora lá na BIOS e a gente vai comentar sobre várias coisas. E antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva no canal. Vamos lá. Então olha só, gente, estamos aqui agora na BIOS. É importante já deixar claro que a BIOS, nessa interface, a UEFI, ela vai variar conforme a placa-mãe, conforme o fabricante. Então às vezes você vai encontrar aqui uma opção que está com um outro nome na sua placa-mãe, tá? Então pergunta aí nos comentários, de repente se eu souber se o nome varia, né, conforme aí a placa-mãe, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia. Então eu estou aqui com o CPU em estoque, certo? E nós vamos fazer aí um guia básico, né, um passo a passo aí sobre o overclock. Mas antes de começarmos, gente, eu já vou falar sobre o assunto que eu citei no começo do vídeo, que é a questão do overclock em processadores non-K, né? Os CPUs que não são desbloqueados, não tem um multiplicador desbloqueado para fazer overclock, ou seja, o CPU sem o K. Gente, esses CPUs também podem ser feitos overclock, seja pelo BCLK, seja por alguns multiplicadores. E aí vai depender da placa-mãe que ele estiver inserido. Então existem casos onde eu já vi, né, já presenciei isso, é possível aumentar alguns multiplicadores desse processador e depois você pode subir mais ainda pelo BSLK. Em certas placas-mães só pelo BSLK. Então cabe a você agora pesquisar. Então se você tem um CPU sem o K, você também pode fazer overclock. Nesse caso seria ou pelo BCLK ou alguns multiplicadores, isso vai depender da sua placa-mãe. Então uma rápida pesquisa no Google e você vai encontrar a informação da sua placa-mãe referente a isso, tá certo? No vídeo de hoje eu não vou falar sobre overclock de memória, aqui no canal vai ter ainda um vídeo exclusivo sobre overclock de memória.
Então vamos lá. Vamos vir aqui na guia de overclock. Como fazer overclock de processador? Eu não posso vir aqui, colocar a frequência que eu quero, colocar a tensão que eu quero e pronto. Isso não é overclock. Overclock é você aumentar aos poucos, é você ir testando aos poucos. Isso é overclock. Então, partindo da frequência estoque do processador, que no meu caso é 3.500 MHz, a gente vai começar a aumentando aos poucos, e o certo seria a gente fazer testes de estabilidade. Eu já fiz vídeos sobre estabilidade de processador em overclock, olha a descrição que está lá o link para vocês. Então, o básico do overclock é: aumenta a frequência em 100 MHz, começa a fazer alguns testes de estabilidade. Está ok, passou, não deu travamento, volta na BIOS e aumenta mais 100 MHz e assim por diante. Essa é a mesma dica que eu passei para vocês no vídeo que eu fiz sobre overclock de placa de vídeo. É a mesma coisa, aumenta um pouco e testa. A partir do momento que travar, você vem aqui, aumenta um pouquinho a tensão e vai testando novamente, gente. Não tem segredo, overclock é isso. Lembrando, a gente vai ter a questão da temperatura, caso aumentarmos a tensão, a gente vai ter a questão do consumo, tá? E também, é lógico, a sua placa-mãe tem que ser preparada para overclock, ela tem que ter uma quantidade adequada de fases, né? E aí você pode estar pesquisando mais sobre isso no site do fabricante. Eu estou para fazer um vídeo sobre circuitos reguladores de tensão também. Eu tinha esse vídeo no canal antigo, vou refazer esse vídeo aqui no canal, então em breve vai sair também um vídeo sobre esse assunto. Então, a sua placa-mãe também precisa ser boa para overclock. Não adianta você pegar uma placa-mãe simplona e querer fazer overclock nela, que a placa, infelizmente, não vai dar o suporte que você quer. Muitas vezes você não vai conseguir estabilidade, né? É realmente complicado. Então, se você tem uma placa-mãe muito boa para overclock, você consegue atingir clocks maiores, você consegue, em alguns casos, usar tensões menores. Eu já presenciei isso, é uma experiência própria que eu tenho, isso que eu estou falando. Alguns casos, dependendo da placa-mãe, você consegue X tensão. E se você pega e coloca numa placa-mãe melhor, você consegue uma tensão mais baixa, tendo a mesma estabilidade. Tá? Só de usar uma placa-mãe melhor. Então isso é uma coisa assim fantástica. E aí cabe a você pesquisar novamente. Por que eu sempre falo isso, gente? Porque eu quero que vocês pesquisem as coisas, tá? Não fiquem sempre presos a um conteúdo. Você está aprendendo o básico aqui, mas você precisa ir atrás do seu conhecimento. Você precisa pesquisar, tá? Eu quero abrir a mente de vocês para isso. Muito bem. Então a gente está aqui em 3.500. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar o multiplicador. Tá? Qual clock eu quero chegar? Eu quero chegar em 4.7 GHz ou 4.700 MHz. Mas eu não posso vir aqui e colocar direto isso não vai dar certo. Eu tenho que vir aqui e aumentar aos poucos. Então eu estou em 3.500, coloco 3.700, por exemplo. Opa, 3.700. Sem mexer em mais nada. Salva, vai no Windows e começa a fazer testes de estabilidade. Então existem vários softwares para fazer isso. Já falei isso em outro vídeo, conforme eu já falei agora há pouco. Assista ao vídeo que eu falei sobre a estabilidade de processador e você vai aprender um pouco mais sobre isso. Então basicamente, você vai testar para ver se o seu processador consegue ficar nessa frequência sem aumentar a tensão. Óbvio que nesse clock que ele vai conseguir com toda certeza, já que o turbo boost do processador é até 3.9, né? Então 3.7 aqui não vai ter nenhum problema. Então aqui a gente pode começar direto testando a partir de 4, né, do multiplicador 40, ou seja, 4 GHz, porque 3.9 já é a frequência máxima do turbo boost. Então vamos testar acima disso, a partir de 4 GHz. Então você vai colocar essa frequência no seu processador, lógico, vai depender do seu processador, vai depender, né, existem clocks diferentes para cada processador, mas siga essa ideia que eu estou te dando, né? Se o seu CPU tem turbo boost, por exemplo, para tal frequência, aumenta acima disso e começa a fazer os testes, tá certo? Então, aqui eu coloquei all core, ou seja, todos os núcleos vão ter o clock de 4 GHz, vai no Windows e faça os testes. Acontece o seguinte, gente, às vezes
Você faz os testes de estabilidade no Prime 95, no Etherburn Test, enfim, eu não sei o software que você vai testar. Você fica ali 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você fica um determinado período testando o overclock do seu processador. Porém, no dia a dia, como que esse overclock vai reagir? Nos jogos que você vai ficar 3, 4, 5 horas jogando, no 24/7, como que ele vai ficar? Então, esse overclock é preciso sempre você identificar qual é o objetivo dele. É para benchmark? É para você rodar por 5 minutos e pronto? Ou é um overclock para você rodar diário? Se é um overclock diário, você precisa testar mais minuciosamente. Não basta você fazer um teste ali e falar que aquilo está estável, porque não é assim. Você precisa ter paciência. Essa é a palavra-chave. Overclock requer paciência. Então, a gente vai fazer... Aqui, obviamente, eu não vou poder fazer os testes, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas a chave de encontrar um overclock estável é você ser paciente. Começa usando diariamente, roda uns jogos, né? Roda uns benchmarks e vê se você vai ter travamento, se você vai ter as abas do navegador fechando, os plugins parando de responder, driver parando de responder, programas que fecham do nada, telas azuis. Então esses são sintomas de um overclock mal feito. Se isso não acontecer com você em alguns dias, o overclock está estável, o overclock está legal, tá certo? Essa é a dica pessoal que eu dou para vocês. É o que eu faço com os meus overclocks, tá certo? Então, colocou em 4 GHz, fez os seus testes, rodou perfeitamente, você vai vir aqui e você vai aumentar mais o multiplicador, coloca no 4.1 e assim por diante, lembrando sempre de olho na temperatura e sempre de olho no consumo do PC. Tá? E aí você pode adquirir um aparelho específico para medir o consumo, ou você pode fazer uma estimativa aí no site que eu vou deixar aqui na descrição, que é um site que você pode calcular mais ou menos aproximadamente o consumo do seu PC. E lá tem a função para você colocar em overclock para ver quanto que iria ficar. Então, gente, agora nós vamos começar a fazer alguns ajustes finos no nosso overclock. Observe que aqui eu não vou fazer overclock pelo BCLK, eu vou fazer overclock apenas pelo multiplicador. Bom, no meu caso, gente, eu quero chegar aí a 4.7, mas antes eu vou colocar em 4.5. Lembrando que eu já testei 4.2, 4.3, 4.4, então eu já testei todos os clocks, então eu sei o que eu estou fazendo. E você precisa chegar a isso passo a passo, tá? Não vai direto, vai subindo aos poucos. Então, 4.5 é o overclock que eu quero usar diário. Eu vou desabilitar o Speed Spectrum. Intel Speed Step eu já expliquei em um vídeo anterior, na descrição tem um link, eu vou desabilitar. Tá? Não vou mexer aqui na voltagem, né, na tensão adicional turbo. Eu poderia colocar aqui, caso o CPU faça um turbo, ele aumente um pouquinho a tensão. Aqui no meu caso eu não preciso mexer nisso. Internal PLL over voltagem eu vou deixar habilitado. Aqui na longa duração, né, o Power Limit, aqui no meu caso, estando em alto, ele já fica setado no máximo. Eu poderia estar colocando 500 aqui, que é o máximo da minha placa-mãe, mas não tem necessidade, pode ficar em alto mesmo. Então, todas essas settings aqui da minha placa-mãe, eu vou deixar em alto. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi aumentar o multiplicador, desabilitar o Speed Step e o Speed Spectrum. Bom, eu vou usar, gente, na forma Fixed, então eu não quero economias de energia, eu faço isso para ter mais estabilidade. Já falei também sobre isso, sobre Fixed, Offset, sobre 6 states lá em um outro vídeo, também está na descrição, acompanhe esses vídeos para que você aprenda mais sobre o assunto. Então a minha intenção aqui é estabilidade, então eu vou desabilitar o Speed Step e eu vou vir aqui na CPU Configuration e eu vou desabilitar os 6 states. Então eu vou desabilitar o C1E, observe que já estão desabilitados porque eu rodo assim diariamente, né? Então C3, C6 e o package, né? Então está tudo aí desabilitado. Voltando aqui então, vamos descer aqui. Aqui eu posso estar fazendo overclock de memória RAM, né? No meu caso aqui eu posso colocar em diversas frequências,
eu também posso estar mexendo nas temporizações das memórias, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. E finalmente, CPU voltagem, né? Ou a tensão do seu processador. Bom, gente, como eu já falei para vocês, a partir do momento que o teu CPU trava, sem que você precise aumentar a tensão, então você precisará aumentar a tensão para que ele seja estável. Mas tem uma ressalva. Nem sempre aumentar a tensão vai fazer com que ele se torne estável, porque se você aumentar a tensão demasiadamente, se você aumentar muito a tensão, o CPU ficar muito quente também não adianta. Então você tem que balancear isso. Você tem que ficar de olho na temperatura e na tensão. Tá? Os dois tem que ficar ali mais ou menos balanceados. Aqui na minha placa-mãe, a partir de 4.5 eu já não consigo rodar sem aumento de tensão. Então eu preciso vir aqui e fazer alguns ajustes. Ah, gente, uma coisa muito legal que eu lembrei agora. Vamos supor que eu coloque 4.3. Se eu não mexer na tensão, a BIOS da minha placa-mãe vai jogar uma tensão que ela tem por padrão. Então vai ficar em 1.250, que é a tensão que a minha placa-mãe vai jogar. O que acontece, gente? Em 4.3, o meu CPU consegue rodar com uma tensão menor do que a própria placa-mãe vai setar para ele. Então é interessante que você teste isso também. Vamos supor que o seu objetivo seja colocar 4.3. Então, vá no Windows e teste. Agora, depois que você testou a estabilidade, vem aqui e começa a reduzir a tensão. Se você reduz a tensão, você vai ter um CPU mais frio e economizando mais também. Então, às vezes, a sua placa-mãe vai colocar uma tensão lá em cima e ele, na verdade, precisaria ir de menos, né, para estar rodando. Então você pode vir aqui, por exemplo, no CPU voltagem, né, na tensão, colocar no modo offset ou fixed, aí você pode escolher isso, qual você vai querer usar, e você pode setar a tensão manualmente para o seu processador. Tá? Aqui no meu caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu já testei. Para rodar em 4.1, eu poderia aqui colocar 1.045 volts, eu ia falar 1000. Então essa é a tensão para o meu processador rodar nesse clock. E uma outra coisa que eu acho que todo mundo já sabe, mas vale a pena ressaltar. Gente, processador não é igual ao outro. Um CPU sempre vai ser diferente do outro. Mesmo que eles tenham sido comprados na mesma loja, eles podem até ter o mesmo batch, podem ter sido feitos no mesmo forno, eles ainda podem ser diferentes. Então não adianta você, vamos supor que você tem o mesmo CPU que o meu, você vem aqui e coloca as mesmas tensões com os mesmos clocks. Às vezes pode não funcionar, até porque até a placa-mãe vai reagir de forma diferente. Vamos supor que você tenha outra placa-mãe. Então é complicado isso. Então faça os seus testes. Você pode usar como referência as tensões que eu estou colocando para cada clock, mas é importante que você ache as tensões apropriadas do seu processador. Tudo bem? Então, para o meu processador 4.1 é isso aqui. E aí eu poderia estar subindo. 4.3, eu já fiz testes aqui a 1100, de novo estou com essa ideia de 1000, 1.170 eu consigo rodar aqui tranquilamente a 4.3, a 4.4 eu já fiz os testes aqui a 1.195 eu consigo rodar perfeitamente sem nenhum tipo de travamento, e 4.5 que é o que eu uso diário, gente. Vou mostrar para vocês aqui o que eu faço para rodar diário com esse clock. Eu coloco no fixed e 1.215, que é mais do que suficiente para rodar benchmark, jogos 24/7 sem travamentos. Load Line Calibration eu gosto de usar no 1, para que o VCore seja o mais próximo possível do que eu setei aqui na BIOS, e para que ele tenha inclusive um pequeno incremento no momento que eu usar aí um full load, por exemplo, que eu estiver em full load. E aí entra aquela questão do VDROOP, né, do VOffset. Eu já falei sobre isso também um vídeo, na descrição está esse vídeo também. Então eu vou deixar no level 1, conforme vocês estão vendo no gráfico que está aparecendo aqui do lado, vocês estão vendo que o level 1 ele vai ter a compensação de VCore maior, tá certo?
E aqui a gente tem GPU voltagem, que aqui é para fazer overclock no chip on-board. Aqui no meu caso não me interessa, porque eu uso placa off-board, né? E aqui nós temos VTT, PLL, que no meu caso, nesse clock a gente não precisa mexer. Tem o VCCSA também. Enfim, essa é a tensão que eu uso para rodar 100% estável, que eu já fiz os meus vários testes. E assim você pode ir subindo também, gente. 4.6, tá? Um exemplo, quero colocar em 4.6. Venho aqui e testo com essa mesma tensão. Muito provavelmente não vai rodar. Então, o que eu faço? Venho aqui, aumento um pouquinho a tensão, coloco 1.230. Rodou? Agora eu começo a fazer teste de estabilidade. Se ele der uma travadinha, vem aqui e aumento mais um pouquinho. E vou achando até encontrar o valor. Bom, aqui no meu caso, gente, eu notei que de 4 GHz para 4.5, os aumentos de tensão são menores. Por exemplo, de 4.4, eu consigo rodar aí a 1.190. 4.5, eu já consigo rodar perfeitamente a 1.215, certo? Porém, a 4.6 eu já tenho que ir para 1.280. Olha o tamanho do salto que eu dei. Então é complicado isso porque vai aumentar muito o consumo e principalmente a temperatura do processador. Para 4.7 o aumento já é maior. Eu só consigo estabilidade colocando em 1.360. Olha o salto que eu dei. E assim por diante. 4.8, 4.9, tá? Eu já rodei aqui a 4.9 a quase 1.5 volts, gente. E essa tensão já é um pouco perigosa, porque eu uso o sistema selado, tá? Então não dá para rodar um full load com o cooler selado, porque ele vai bater mais de 90 graus com toda certeza. Ainda mais sabendo que esse processador, o Ivy Bridge, ele não tem uma pasta térmica tão boa assim, né? O pessoal aí que faz IHS mod sabe muito bem disso. Enfim, aqui no meu caso, 4.7 é o máximo que eu rodo para ficar numa temperatura aceitável, tá? Gente, uma outra coisa importante que eu esqueci de falar, pasta térmica, tá? Aqui vou mostrar para vocês. Eu uso a Gelid GC Extreme, mas eu também poderia usar a Prolimatec PK3 e a Pobia Nano Extreme, que é uma excelente pasta também. Inclusive ela tem uma condutividade maior do que a da Gelid, mas isso não significa necessariamente que ela é melhor. Em breve aqui no canal vai ter teste dessas 3 pastas, incluindo a Arctic Silver 5, ou a MX4, eu não sei ainda qual que eu vou fazer o teste. Então vai haver um comparativo de pastas térmicas aqui no canal em breve. E eu sugiro que vocês se inscrevam no canal, né? Acompanhem aí os próximos vídeos que vão surgir. Gente, uma outra coisa interessante é o seguinte: eu estou aqui em 4.7 GHz, porém eu quero fazer um ajuste fino no meu overclock, eu quero aumentar alguns megahertz a mais. Eu posso fazer isso pelo BCLK, aqui estamos em 100. Se eu colocar 100.5, o clock vai para 4.723 MHz. E eu posso fazer isso progressivamente, 100.8, tá vendo? Ou 101. É importante ressaltar, gente, que o overclock pelo BSLK afeta outras áreas do computador. Eu vou fazer um vídeo específico sobre BSLK, algo completo, em breve também aqui no canal. Então, no meu caso, eu vou deixar aqui o Basic Clock, né, em 100 mesmo, não tem problema rodar assim, certo? Então, gente, 4.7 é o máximo que eu consigo chegar aqui sem que eu estoure os limites de temperatura do meu processador. Vai variar conforme o seu processador, né? Os SandBridge geralmente conseguem mais do que isso, eles são mais frios, né? Eles conseguem ir mais longe do que isso. Eu tenho um amigo meu aí com um SandBridge que roda 5.3, então ele roda tranquilo. E é isso aí, gente, eu acho que esse vídeo ficou simples, né? Eu não saí da BIOS para ir lá no Windows fazer os testes, porque não tem segredo nenhum fazer teste, já tem vários vídeos aqui do canal que explicam sobre isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
O vídeo ficou simples, ficou extremamente longo, mas eu acho que ficou um vídeo completo. Para quem quer aprender mais sobre overclock, eu passei dicas que eu estou adquirindo aí já há vários anos nessa prática, tá certo? Se você tem alguma dica adicional, poste aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida, também poste aí. Eu só não faço overclock em CPUs da AMD, portanto é difícil eu te ajudar em alguma coisa que eu não sei. Eu procuro te ajudar só no que eu sei. Então, se a sua dúvida for em CPUs da Intel, talvez eu possa estar te ajudando. Agora, em CPUs da AMD, eu realmente vou ficar te devendo. A não ser que seja uma dúvida bem simples, uma dúvida geral, né? Uma dúvida básica sobre o assunto, aí eu posso estar te ajudando também. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, mostre aos seus amigos que overclock é bom, overclock traz benefício. Eu já fiz vídeo mostrando que traz benefício. E questão de vida útil, o overclock aí, ele não vai detonar com seu hardware, né? Como algumas pessoas pensam. Exceto, claro, se você fizer algo muito grotesco, aí sim corre o risco de queimar, assim como eu no passado já queimei um processador. Isso foi em 2012, aliás, 2013, perdão. Certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até mais.